Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar. Neste domingo nós estudaremos a lição de número 12, com o título O Código de Ética de Jesus. Em primeiro momento, nós podemos observar que se há um código de ética de Jesus, há um código de ética do homem, também há um código de ética das mais variadas formas. Um código de ética profissional, um código de ética de uma determinada sociedade. Mas nós vamos analisar neste domingo qual é o código de ética de Jesus. Neste código de ética, quais as condutas que Jesus teve e que ele espera dos seus adoradores, dos seus servos. Na agenda de leitura bíblica semanal, faço alguns destaques. Na leitura da segunda-feira, o comentarista ele coloca Mateus capítulo 5, versículo 48, ele diz: o padrão ético de Jesus. Se é um padrão ético, é para que todos venham seguir este padrão ético. Então, que seja dito na aula que este padrão de vida que Jesus propõe não só é para os líderes, para a liderança, para os pastores, mas para todo aquele que deseja seguir ao nosso Senhor. Na terça-feira, nós tivemos o texto bíblico de Mateus, capítulo 6, versículo 4, nossa generosidade deve ser para a glória de Deus. E aqui nós teremos a generosidade coletiva e individual. Coletiva, quando eu pratico, quando eu sou generoso com uma igreja, num trabalho que é exercido de forma pública. E também eu exerço a generosidade de forma individual, quando eu, no particular, faço um ato de benevolência para o meu próximo, sem que os demais vejam. Na quarta-feira, Mateus capítulo 6, versículo 10, a oração é a aproximação com o Pai. Aqui vale uma reflexão para os alunos, se eles têm tido uma vida de oração, uma vida na presença de Deus, sendo diariamente e não só aos domingos. Na quinta-feira, Mateus capítulo 6, versículo 18, nossas disciplinas espirituais não são para promoção espiritual. E aqui nós temos um contraponto entre aquele que exacerba na disciplina, que é tabelador, e aquele que vive num relaxismo espiritual. São os dois pontos que devem ser evitados, tudo com decência e ordem. Na sexta-feira, Mateus capítulo 12, versículo 7, todo juízo deve ser executado pelo crivo da misericórdia. Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Então, todas as vezes que nos deparamos com uma situação de julgamento, devemos sempre aplicar a misericórdia. E lembrando, e se ele estivesse na cadeira do réu? Será que esta condenação que a mim é atribuída é justa ou não? No sábado, Romanos capítulo 14, versículo 4, é o que foi dito no final da dinâmica. Não é nossa tarefa condenar os outros, mas nós somos chamados a condenarmos as condutas segundo a palavra de Deus. Na interação com os professores, o comentarista lhe diz na parte final: ore até manter comunhão plena com Deus, jejue até sentir suas limitações e fraquezas, para que assim você possa ser
ouvido pelo Criador. Aqui é um sinal de humilhação, é uma demonstração de dependência do cristão para com Deus. Na orientação pedagógica, nos foi sugerido um júri simulado, mas tendo em vista que o tempo das nossas aulas não passa mais de uma hora e 15 minutos, eu recomendaria a dinâmica que está recomendado no final do vídeo, tendo em vista que o aproveitamento será maior, porque o júri simulado vai ter que modificar algumas cadeiras, aí já foi pelo menos uns 5 minutos, até que separe, que explique como será desenvolvido o júri simulado. Já fiz júri simulado na sala de aula, então não recomendo o júri simulado. Agora, se o colega ou a colega professor entende que é possível, pode ser feito sim o júri simulado. Afinal, todo professor conhece a estrutura, que é possível o desenvolvimento de uma dinâmica e maior aproveitamento. No texto bíblico que vamos estudar nesta lição, se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 8 e do versículo 14 ao 18. Deixando muito salientado para os alunos que no primeiro versículo, Jesus já diz, na parte final do versículo 1, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estás nos céus. Então, começa a aula com esta afirmação negativa. Aí nos vem a indagação, mas quem não terá galardão junto a Deus? Aí nós vamos olhar o que está no início do versículo. Jesus vai dizer, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Então aqui está a explicação. Então é bom começar esta análise do versículo com uma negação para chocar, para impressionar, para trazer a atenção do aluno. No final do versículo 2 também já vem escrito, já receberam o seu galardão. Então fica uma pergunta, é possível o cristão já receber galardão por uma obra praticada? Segundo a palavra de Deus, sim. Observamos também, versículo número 3, não sai da tua mão esquerda. Não, mas não sai da tua mão esquerda do quê? E aí o texto vai dizer o que faz a tua mão direita, no sentido de que quando nós fizermos alguma coisa para beneficiar outro, que outras pessoas não saibam. No versículo número 6, Jesus vai dizer que Deus contempla as nossas obras feitas em oculto. Então, Deus, que tem toda a ciência, Ele sabe daquilo que nós fizemos. E também, no versículo número 15, Jesus faz uma chamada de atenção para algo muito sério. Jesus vai dizer no final do versículo 15, vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E aqui fica uma observação para o aluno. Mas é possível Deus não nos perdoar? Qual exemplo seria? Está aqui o exemplo. Início do versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. No final, Jesus vai dizer para nós não publicarmos o ato do jejum. Então ficam algumas dicas aqui para como trabalhar o texto bíblico deste domingo. Para análise do primeiro tópico da nossa lição, é recomendado que os professores releiam o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 5, 6 e 7, onde está registrado o sermão de Jesus, conhecido como Sermão do Monte,
ou o Sermão da Montanha. Também seria interessante recomendar aos alunos a leitura destes 3 capítulos, não na aula, mas durante a semana. Então ainda dá tempo de mandar uma mensagem lá no grupo dos jovens do WhatsApp, se assim tiver, a recomendação para que eles leiam esses 3 capítulos para dar uma maior fundamentação na aula. Além disso, convide, proponha aos seus alunos a jejuarem nesse domingo, porque a nossa lição ela traz esta indicação como necessidade indispensável para a vida do jovem cristão. E nos diz o comentarista, Jesus dedica um considerável tempo para discutir as questões das práticas devocionais cotidianas. Então, Jesus não fica perdendo tempo se Adão e Eva tinham umbigo ou não, se os anjos possuem sexo ou não. Não, Jesus não fica gastando tempo com isso. Jesus se debruça com matérias, com assuntos, com questionamentos práticos do dia a dia da vida do cristão. E aqui o comentarista diz: jejum, oração e as obras da generosidade. Então Jesus nos traz um assunto, um ensino daquilo que nós podemos praticar no dia a dia. Além disso, Jesus ele trabalha esses 3 assuntos, essas 3 condutas como algo celebrativo, voluntário e espontâneo. O cristão ele não pode praticar as obras espirituais por uma mera obrigação ou por um cumprimento de tabela. Ele deve fazer com alegria, contentamento e satisfação. Nós vamos observar também que há uma finalidade, há um objetivo. O objetivo maior daquilo que nós fazemos é para a glória de Deus. Nunca o cristão deve jejuar como uma moeda de troca. Nunca ele vai orar ou praticar uma obra de generosidade como um ato de barganha para cobrar Deus depois, quando tiver em necessidade. No subtópico de número 2, vai alertar para que nós não venhamos deixar que o nosso coração nos engane. Diz o comentarista: por isso a exortação de Jesus orienta-nos a evitar que nossos corações sejam alimentados por nossa própria ganância, caindo no mesmo erro que os fariseus. E aqui nós temos também, como terceiro tópico, os riscos da espetacularização da fé. E é possível, por diversas vezes, observarmos postagens nas redes sociais de pessoas que publicam as suas obras, tirando foto no momento que vai entregar uma cesta básica, registram, fazem uma live ou um áudio para testificar das suas obras publicamente. Mas Jesus não ensina isso. E o comentarista diz: a tênue linha entre evangelização e promoção pessoal é algo muito problemático. Então é um momento propício ensinar para os jovens este assunto. Não publique, não divulgue, não compartilhe aquilo que você faz de bem para os outros. Não há essa necessidade. Uma coisa, por óbvio, é quando a igreja convoca os seus membros ou a liderança convoca os jovens para fazer uma atividade de obra de caridade, e aí precisa prestar conta aos irmãos que deram o alimento, que deram o material. Aí é uma outra situação. No tópico de número 2, o tesouro no céu. Ao lermos as palavras do Mestre, certamente podemos aprender a lidar com nossos sonhos com mais sabedoria. Afinal de contas,
até em sonhos e palavras devemos ter prudência. Então, Jesus nos adverte que aqueles que buscam a glória terrena receberão o seu galardão imediatamente. Mas aqueles que buscam ter um tesouro perene, um tesouro eterno, que venham empreender esforço a cumprir com a vontade de Deus e dedicar-se às obras da generosidade. Onde juntar tesouro? Eis a questão. A Bíblia é muito clara em dizer que o amor à riqueza, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas não o dinheiro em si. Esta ganância, este desejo exacerbado do domínio das posses, das propriedades, que fazem com que as pessoas tenham uma escravidão pessoal das coisas desta vida. E Jesus, ele, como bem diz o comentarista, reprova a mentalidade terrena que atribui apenas a capacidade humana às conquistas que alcançamos. Então, que nós venhamos reconhecer que tudo aquilo que nós temos vem da parte de Deus. A dinâmica para a lição deste domingo consistirá numa reflexão para os alunos sobre o julgamento pessoal e sobre o julgamento do próximo. Nós vamos utilizar materiais simples como folhas de papel, canetas e a própria Bíblia. No primeiro momento será solicitado que os alunos escrevam na folha vários pecados, sendo eles em verbo. Exemplo: mentir, defraudar alguém, mexericar, falar mal do próximo, dentre outros pecados. Após todos os alunos preencherem na folha os pecados citados, todos irão marcar com um X qual o pecado que já cometeu na vida. Se a pessoa já mentiu, marcará com X o mentir. Se não perdoou alguém, marcará com X. Se porventura não fez o bem a uma outra pessoa, marcará com X. Após todos marcarem o X, ou após não marcarem, o querido professor e professora solicitará que este aluno olhe para a folha e observe os pecados cometidos, após que esse aluno escreva embaixo a palavra condenar. Após, faça a leitura de Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo 1 ao 5, que nos diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão a vós. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, esta dinâmica, ela traz-nos uma reflexão se somos juízes do próximo ao invés de sermos juízes de nós mesmos. Até porque o cristão, ele não é chamado para julgar pessoas, mas para julgar condutas e práticas na luz da palavra de Deus. Pronto. A conclusão desta lição foi bem sucinta, mas direta e objetiva.
Quando nós lemos o Sermão do Monte, o Sermão de Jesus, é muito claro que Jesus vai dizer que todos os princípios ali, primeiro, é para a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas, e segundo, é para nos servir de inspiração para que nós sejamos melhores a cada dia, melhores com o próximo, A partir do momento que eu perdoo, a partir do momento que eu sirvo e sirvo com alegria, isso faz bem ao próximo e também faz bem a mim mesmo. Fechando a aula de hoje, a dinâmica estará no final do vídeo, mas eu recomendo que os queridos professores e queridas professoras passem esta dinâmica no início da aula, porque haverá um acordar de muitos alunos que às vezes chegam até bocejando, cansados, espreguiçando. Então, para fazerem eles acordarem, a dinâmica seria interessante para o início da aula. E no final da aula, às vezes está ali apertado o horário. Então, embora estará no final do vídeo, recomendo que seja passada esta dinâmica no início do vídeo. Deus abençoe a sua aula, Deus abençoe a Escola Bíblica Dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na Escola Dominical.